Convidar os irmãos a brevemente meditarmos a respeito da morte do Senhor antes de partirmos o pão. Vamos começar a leitura em Lucas capítulo 23. Lucas 23, capítulo que descreve a crucificação do Senhor. Versículos 44 a 46. Lucas 23, 44 a 46. Já era quase a hora sexta, meio-dia. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Esse último versículo menciona a última das 7 palavras do Senhor sobre a cruz. Vamos só mencionar essas palavras antes da gente considerar, e voltaremos a ela mais para o final. Então, o Senhor disse 7 coisas estão registradas quando ele estava sobre a cruz. A primeira, que aparece também aqui em Lucas, é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda, nesse mesmo contexto, também aqui em Lucas: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra, registrada em João: Deu para Maria e disse: Olha, eis aí o teu filho. E para ele disse: Eis aí a tua mãe. Essas 3 palavras aconteceram durante aquelas primeiras 3 horas, as 3 horas de luz, vamos dizer assim. Mas aqui esse texto de Lucas diz que ao meio-dia, né, escureceu. Aliás, não, ele foi crucificado às 9, até meio-dia houve luz, meio-dia escureceu e houve trevas até as 3 da tarde. E as outras 4 palavras que ele mencionou, que ele proferiu, foram depois desse período de 3 horas de trevas. Né? Penso eu que durante essas 3 horas de trevas o Senhor esteve absolutamente em silêncio. Né? Como cordeiro mudo levado perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E aí, ele disse depois que as trevas, né, passa aqueles 3 horas de trevas, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele havia experimentado o desamparo de Deus, o abandono de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e não pode conviver com o pecado, e ele foi feito pecado por nós. Deus não tinha outra alternativa a não ser manifestar a sua justiça e a sua santidade, abandonando o seu próprio filho. O único momento em toda a eternidade passada na vida do Senhor e no futuro que isso aconteceu. Nós não temos ideia do que isso significa. Né? Mas por isso, todos os pecados passados, presentes e futuros estão cobertos pelo sangue e foram perdoados. E essa realidade, ela passa a ser nossa quando nós, pela fé, tomamos isso, exercitamos a nossa fé. E aí entramos no benefício dessa obra. Mas o Senhor também disse: tenho sede. Tenho sede porque a sede é a sede de Deus. Ele passou 3 horas separado de Deus. Logo depois, vendo que estava tudo consumado, ele disse: está consumado. E aí, pronto. A obra consumada. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E é essa frase que eu quero, né, considerar com os irmãos um pouquinho mais antes da gente partir o pão. Antes de prosseguir, se você está achando a sua leitura bíblica um pouco seca, um pouco sem graça,
Fica a sugestão. Estude, medite a respeito das 7 palavras do Senhor sobre a cruz. Elas são muito cheias de significado. Elas realmente aquecem o nosso coração. Estude-as, tente ordená-las de forma cronológica, e isso vai ser grandemente ajudado com isso. Mas então, para vermos essa última frase, quero fazer isso por meio de um contraste, né? E o contraste é com respeito à morte de Estevão. A morte de Estevão, ela traz semelhanças à morte do Senhor e traz também diferenças. E eu vou mencionar pelo menos 2 diferenças. Vamos só ver quais são as semelhanças e aí veremos as diferenças. Atos capítulo 7 descreve o testemunho que Estevão deu. Não chega a ser uma defesa, mas é um testemunho. E logo depois o seu martírio. Capítulo 7 de Atos, a partir do versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Esse contra ele, Estevão, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Essa frase que ele disse foi a gota d'água, quando ele disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Uma frase muito semelhante é relatada durante o julgamento do Senhor, na casa de Caifás, né? Então Caifás fez uma pergunta para o Senhor e ele disse: olha, a partir de agora vocês verão o Filho do Homem vindo nos céus. E aí ele rasgou as vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunho? Blasfemou. Essa visão do Filho do Homem em autoridade descendo é a gota d'água. Foi a gota d'água na casa de Caifás, foi a gota d'água aqui na experiência de Estevão. Versículo 58, e lançando-o fora da cidade, assim como o Senhor foi crucificado fora da cidade, Estevão também foi. O apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nos lembram que as vestes do Senhor também foram deixadas com os soldados, né? E acabaram sorteando, né, e dividindo as vestes do Senhor. Então são semelhanças que existem. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Isso nos lembra um pouco a primeira palavra do Senhor sobre a cruz, né? E com essas palavras, adormeci. Mas a primeira diferença que eu quero ver com os irmãos é a maneira com que Estevão partiu, ele entregou, diz que ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O Senhor não disse recebe o meu espírito, o Senhor disse, né, entrego o meu espírito. Eu quero chamar essa atenção, esse é o ponto central da meditação de hoje, porque mostra como o Senhor, em todo momento, mesmo sobre a cruz, ele estava no perfeito domínio e controle e autoridade da situação. Ele não foi coagido, encurralado, colocado à revelia naquela situação. Ele voluntariamente se entregou. Não é o caso de Estevão. Então, a palavra que Lucas utiliza aqui para dizer recebe o meu espírito, a ênfase está naquele que recebe. Ou seja, o sujeito da frase é aquele que recebe. Então, por exemplo, quando o Senhor foi apresentado no templo, lá em Lucas, então, é o mesmo autor humano, então ele usa as palavras de forma consistente. Em Lucas 2, o Senhor foi levado ao templo e Simeão tomou a criança nos seus braços. É a mesma palavra aqui.
quando ele disse, toma o meu espírito, Senhor Jesus, toma o meu espírito. Simeão tomou. Então, quem que é o protagonista da ação? É quem toma, né? O Senhor, quando ele também partiu o pão, estabeleceu a sua ceia, Lucas 22, diz que ele tomando o cálice deu graças, né? E disse, recebei-o, reparti entre vós. Tomou o cálice. Então, o protagonismo está de quem toma. E foi essa oração que Estevão fez. Falou, Senhor Jesus, o Senhor tome o meu espírito. A bem da verdade, não poderia ele entregar o seu espírito assim como o Senhor fez. Mas Lucas, quando fala da oração do Senhor, ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí o protagonista é quem entrega, não é de quem recebe. Então o Senhor, ele entregou o seu espírito, ele colocou o seu espírito diante de Deus, nas mãos de Deus. Lucas utiliza essa palavra, por exemplo, quando o Senhor partiu o pão e alimentou aquela multidão. Então ele deu graças, partiu, entregou para os seus discípulos e disse, distribui, entregue, vocês entregam. Então o protagonismo era daqueles discípulos, é de quem entrega. Muito diferente da palavra de Estevão. A palavra de Estevão é, Senhor, o Senhor toma. Ele não tinha autoridade para fazer isso. Ele percebeu que ele estava, no final, falando assim, o Senhor tome o meu espírito. Mas o Senhor não, o Senhor rendeu o seu espírito. Curiosamente, com isso nós encerramos, Mateus e João também usam palavras muito cuidadosamente escolhidas. Marcos não relata esse evento, né? Mateus, no português, também aparece, recebe o meu espírito, mas a palavra no grego é diferente, né? E aí isso aqui é a pergunta assim, então, como é que Mateus usava essa palavra que foi traduzida por recebe o meu espírito? E um exemplo está em Mateus 13, quando diz que o Senhor, despedindo as multidões, foi para a sua casa, foi para casa de Pedro, provavelmente. Né? Despedindo. Essa é a palavra. Ele despediu, né? Ele enviou, falou assim, olha, tchau, né? Ele despediu. É como se tivesse despedido o seu espírito, colocando, né, nas mãos do Pai. E João diz que ele rendeu o espírito. E essa palavra é um dar, mas um dar com autoridade. Então a gente pergunta assim, como é que João utiliza essa palavra? E no mesmo capítulo 19, João utilizou essa palavra no seguinte contexto, falando de Pilatos, diz que então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então é uma entrega com autoridade. Ele podia, não foi isso que ele disse para o Senhor, naquela conversa anterior, ele disse, não sabes que tem autoridade para te soltar e para te crucificar? E o Senhor lhe disse, nenhuma autoridade sobre mim terias, se dos céus não te fosse dada. O Senhor reconheceu que Pilatos naquele momento tinha autoridade sobre ele, mas ele entendeu que havia uma autoridade superior. Então, essa palavra que João utiliza é uma palavra de dar com autoridade. Então, não importa de que maneira nós olhemos para o evento, o fato é que o Senhor, mesmo sobre a cruz, no momento dele partir, ele estava em perfeito domínio da situação e ele quis colocar o seu espírito nas mãos do Pai, e foi isso que ele fez, né? Lembramos daquele texto quando o Senhor disse em João capítulo 10, disse, olha, por isso o Pai me ama, eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a toma de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e para reavê-la, esse mandato recebido do meu Pai. Essa palavra do Senhor, a primeira parte, foi cumprida exatamente nesse momento, quando ele voluntariamente entregou a sua vida ao Pai. E no domingo de ressurreição ele a reassumiu, né? Esse é o mandato, né, que ele recebeu do Pai. E a segunda diferença importante é que, ao mencionar a morte de Estevão, e isso é verdade não só para Estevão, mas para vários outros no Novo Testamento, o que diz o livro de Atos? Diz que ele adormeceu.
Ele adormeceu. Mas, irmãos, com respeito ao Senhor, nunca é dito que ele adormeceu. É dito que ele expirou. Porque ele experimentou a morte mesmo, a separação de Deus. Ele não adormeceu. Nós só adormecemos porque ele morreu. Ele morreu para que nós não precisássemos. Então, no, abre aspas, pior dos casos, se você parar para pensar, não é tão pior assim, mas não vou falar melhor dos casos, mas nós adormecemos em Cristo. Em todo momento, nós estamos em comunhão com o Pai. Porque o Senhor morreu. Ele sim, ele experimentou separação. E separação é morte. Quando a gente lê, eu não gosto de ler essas coisas, mas eu sei que é assim. A morte dos mártires, vez após vez, após vez, após vez, após vez, se conta de que eles vão cantando para as fogueiras, né? Louvando a Deus, etc. O Senhor dá uma graça diferente para aquele momento. Eles estão em perfeita comunhão com o Pai, mesmo naquela situação de separação com esse mundo. Mas o Senhor não foi nada disso. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas por isso mesmo, porque ele sofreu esse desamparo e atendeu aos requisitos perfeitos de Deus, ele ao final ele disse: eu entrego o meu espírito. O Senhor não foi vítima de um complô humano, a propósito de Deus. Ele estava no perfeito controle de todas as coisas, o tempo todo. Ele decidiu morrer por você e por mim. E por isso nós partimos o pão lembrando dessas coisas com grande alegria e grande gratidão. Vamos fazê-lo, agora vamos participar. Todos os que creram no Senhor Jesus Cristo são convidados por Ele a tomar do pão, tomar do cálice, né? Se porventura alguém ainda não creu, deve se abster desse momento. Esse momento não é para você, mas considere com muito carinho aquilo que o Senhor fez por você. Renda-se aos seus pés, né? E você participará muito em breve, se o Senhor assim permitir. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua vitória na cruz. Sim, Senhor, nós reconhecemos de que ninguém se compara a Ti. E de que o Senhor é aquele que com autoridade fez todas as coisas, até mesmo render o Teu Espírito. Ó Senhor, nós lembramos o Senhor o Teu sofrimento, lembramos o Senhor na Tua glória. E ao partirmos o pão, Senhor, nós lembramos que o Senhor foi partido por nós. Senhor, era necessário que o Senhor fosse partido para que tivéssemos vida com Deus, com nossa comunhão fosse restabelecida. Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Fazer uma oração antes de começar. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças nesta manhã. Senhor, manhã preciosa, Senhor, junto com os nossos irmãos, no Teu Espírito, na Tua presença. Senhor, diante da Tua mesa. Senhor, a igreja e o Deus triuno estiveram aqui presentes, estão aqui presentes. O amor do Pai, a graça do Filho. Senhor, a inspiração do Teu Espírito. Senhor, e a Tua igreja, os redimidos, Senhor, os redimidos no Teu sangue. Senhor, o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é aquele que edifica a sua igreja. Senhor, através da Tua ministração, através do Teu pastoreio, através do Teu cuidado, do Teu falar. Senhor, nós nos entregamos a Ti nesta manhã. Senhor, nós nos consagramos a Ti. Nos concede a Tua graça, nos concede a Tua misericórdia, para abrir a nossa boca, Senhor, Senhor, e lembrarmos de Ti, Senhor, da Tua morte, da Tua dor, do Teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Senhor, nos concede essa graça. Em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós começamos nossa comunhão com um hino, a palavra lá no Luiz nos trouxe, acerca ali de Apocalipse capítulo 5, e nós cantamos: quero lembrar da Tua morte, meu Senhor,
Sempre me lembrarei teu sacrifício remidor, jamais esquecerei. Quero lembrar da tua dor lá no Calvário, ó Salvador. Quero lembrar do teu amor, da tua cruz, Senhor. Irmãos, nós vamos continuar nesse mesmo espírito da ceia do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a oferta pelo pecado, sacrifício pelo pecado. Nós estamos falando sobre as ofertas, nós já falamos um pouco sobre o holocausto, que é a primeira das ofertas, né? Isso do ponto de vista de Deus, né? Ali no livro de Levítico, após Êxodo. Se eu estiver falando baixo, os irmãos podem me chamar a atenção, tá, Márcio? Depois que o povo edificou ali de acordo com a visão que eles tiveram no monte, eles edificaram então o tabernáculo. E ali no livro de Levítico também, de acordo com a mesma orientação de Deus, eles estabeleceram então as ofertas. E a primeira oferta que Deus estabeleceu foi o holocausto. Nós vimos que essa questão do holocausto, ela diz respeito simplesmente a um ser, a uma oferta, a um ser que se consagra de maneira absoluta a Deus, fazendo a sua vontade e sendo como que agrada a Deus. Depois nós vemos a oferta de manjares e depois a oferta pacífica. Essas três ofertas, essas três primeiras, elas são chamadas de ofertas de cheiro suave. E elas são chamadas de cheiro suave porque elas são queimadas ali no altar que é chamado de altar do holocausto, na presença de Deus. E aquele sacrifício queimado subia como aroma agradável a Deus e satisfazia plenamente a Deus. Essas ofertas também, elas são ofertas voluntárias. Voluntárias, de um coração que ama, de um coração que se dá, que se entrega. E hoje nós vamos ver uma oferta, começamos a ver uma oferta, e depois nós veremos a última, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Nós já começamos a falar sobre a oferta pelo pecado, há uns meses, talvez um mês, um pouco mais de um mês. Mas eu vou ter de fazer uma breve revisão com os irmãos do que a gente viu. Essas ofertas não são chamadas de ofertas de cheiro suave, porque essa oferta ela não era queimada ali no altar do holocausto. Então, não havia aquela fumaça, aquele fogo que acendia os céus com um cheiro suave. E ela também não é chamada de oferta voluntária. Esses dois pontos são pontos assim de bastante relevância. A questão dela não ser de aroma agradável e de não ser voluntária. Nosso texto básico vai ser Levítico, capítulo 4. Amado, pega um copo d'água para mim, por favor. Levítico, capítulo 4. A última vez que nós estivemos juntos, nós lemos Levítico 4, os 12 primeiros versículos. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 21.
a primeira diz respeito, obrigado. A primeira diz respeito à oferta do sumo sacerdote ungido. A segunda, que nós vamos ler hoje, o segundo trecho, diz respeito à oferta pelo pecado da congregação. Né? A partir do versículo 22, nós vemos a oferta de um príncipe. A partir do versículo 27, qualquer pessoa. Esse assunto vai continuar no capítulo 5 até o versículo 13. Eu tinha falado com os irmãos que nós fazemos essa divisão de acordo com a convocação de Deus. Deus, lá no capítulo 1 de Levítico, ele faz uma convocação. Ele chama Moisés e dá algumas orientações a respeito das ofertas de cheiro suave. E ele vai dando essa orientação no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, aí, versículo 1 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés. Então, ele dá nova orientação. Aqui, encerra o assunto lá de ofertas de cheiro suave, inicia aqui as ofertas que não são de cheiro suave. Essas ofertas que não são de cheiro suave são oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Então, é importante a gente perceber essa descrição para a gente poder entender como é que são distribuídas essas ofertas. Vamos ler a partir do versículo 13, mas nós vamos sempre considerar todo o texto do capítulo 4, tá? Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará o novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação e molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. E assim lhe fará. E o sacerdote, pois, por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará, como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da coletividade. Irmãos, aqui eu li esse texto como base, porque nós já tínhamos lido a primeira sessão. Mas vamos voltar, porque os textos são semelhantes, são similares. Os textos são bem semelhantes. E às vezes tem algum detalhezinho que não aparece num trecho, mas aparece no outro. Por isso que eu pedi. Mas vamos voltar lá no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém... Bom, é importante notar que isso partiu de Deus, tá? E Deus é quem estabeleceu, Deus é quem fez a especificação, Deus é que sabe a necessidade e que estabelece também a provisão para a necessidade. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém
esse alguém aí, no original, é nefesh. Nefesh é alma, tá? Isso é interessante nós notarmos. Porque a Bíblia, de um modo geral, ela tem uma consistência muito grande. Então, quando a alma pecar, então, se nós formos lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11, nós vamos ver, já estabelecido aqui um princípio, né? Há um princípio. Então, nós vemos lá, quando a alma pecar. O que carece, então, se uma alma pecar? Então, no capítulo 17 de Levítico, já há um princípio estabelecido. Ele não é estabelecido aqui no capítulo 17 de Levítico. Ele já é estabelecido lá atrás, desde Gênesis. Esse princípio já é estabelecido. Diz assim, no versículo 11 do capítulo 17, porque a vida da carne, essa vida da carne aí, essa palavra vida também é nefesh. Nefesh, de acordo com o hebraico, é alma. Então, porque a vida da carne tem traduções, eu não sei se algum irmão tem aí alguma tradução, mas se a gente for olhar, por exemplo, a tradução do Darby, porque a alma da carne, ele traduz assim, o Darby, a alma da carne, ou seja, a vida da carne. Quando a alma ou a vida da carne, porque a vida da carne está no sangue. E eu vou-lo tenho dado. Tenho dado o quê? O sangue? Não exatamente o sangue, mas a vida. A vida da carne está no sangue. E eu vou tenho dado. Tenho dado o sangue. Mas, na realidade, o sangue representa a vida, representa a alma. Né? Representa a alma. E eu tenho dado, eu tenho dado, vou-lo o sangue, que representa a alma de alguém, a alma de um inocente. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação. Para fazer expiação. Altar indica sacrifício. Expiação significa que foi feito um processo de purificação, de lavagem, de libertação, de remoção do pecado. Tá? Expiação é isso. Envolve purificação, lavagem, libertação, remoção. Remoção do pecado. Lembra quando João Batista viu Jesus? Eis o cordeiro que tira o pecado. Então, eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação também pela vossa alma. Interessante que aqui estabelece um princípio. Pecou, está condenado. Para haver expiação, precisa de uma outra alma, uma outra pessoa, que é representada pelo sangue, para haver remissão, para haver expiação. Esse princípio está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia há esse princípio. Ele rege todo o princípio ao longo de toda a Bíblia. Há algumas coisas na Bíblia que são importantes, mas parece que outras são mais importantes do que as outras. Algumas coisas que são bastante salientadas ao longo da Bíblia. Uma coisa que é bastante salientada na Bíblia é a questão da expiação, da morte, mais especificamente da morte do nosso Senhor Jesus. Ela é uma questão central, crucial, talvez mais elevada. É a expressão do amor de Deus, o grande amor de Deus. Então, Deus estabelece um princípio. Alguém pecou, está condenado. Para haver perdão, para haver purificação, para haver libertação,
precisa de uma alma, precisa de uma vida, que dê a sua vida, dê a sua vida, derrame o seu sangue, para que este aqui seja livrado, para que sobre ele não pese a condenação. Então vamos voltar lá no nosso texto de Levítico, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Quando alguém pecar, ou seja, quando uma alma pecar por ignorância, aqui também nós temos outra questão importante, por ignorância. Irmãos, nós temos dificuldade de conhecer a nossa pecaminosidade, principalmente no mundo de hoje. O mundo de hoje é mais difícil ainda. As pessoas não se aceitam como pecadores. Elas não se aceitam. Então, nós somos ignorantes. Nós não temos ideia da nossa pecaminosidade. Nós não temos ideia. E se dependermos simplesmente da nossa consciência, de nós termos algum conhecimento a respeito de pecado, e tentar tratar, tentar remover, não vai dar certo. Nós não temos uma boa avaliação da nossa pecaminosidade. Lá em capítulo 1 de João, versículo 9, nós já lemos: aquele que se diz que não tem pecado, ele se engana. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Lê para nós, por favor, André. 1:9. Confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. Dissemos que não pecamos, para termos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E nós vimos também, o Luiz hoje nos ajudou, a primeira palavra do Senhor, quando ele estava na cruz, os irmãos lembram? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós não temos consciência acerca da nossa pecaminosidade. E quando nós tratamos da oferta de pecado, um dos requisitos básicos é a gente ter algum conhecimento da nossa pecaminosidade. Vamos abrir um parênteses aqui e vamos lá no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 15. Aqui não vamos entrar nessa questão se Paulo já era convertido, se Paulo não era convertido, qual é o status aqui do pecador, se ele já conhecia ou não conhecia o Senhor. Vamos ler simplesmente o texto e tentar extrair dele alguma coisa. Porque nem mesmo compreendo meu modo de agir. Olha só como é que Paulo fala. Nem mesmo compreendo meu modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando aqui que tem alguma coisa que habita dentro dele que chama-se pecado. E que esse pecado normalmente faz coisas que ele detesta. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, irmãos, Paulo teve essa compreensão, eu acredito que seja uma compreensão bastante profunda e bastante sensível acerca da sua condição como pecador. Ele fala que um pecado, uma coisa ruim, habita dentro dele. E se nós continuarmos no capítulo 8, ao longo do mesmo capítulo 6, do capítulo 5, nós vamos ver que isso aí é um grande problema no relacionamento dele com Deus, no relacionamento dele uns com os outros.
O pecado realmente é um grande problema para ele. E no versículo 24, olha só que interessante. Desventurado homem que sou. Paulo chega à expressão, desventurado, infeliz. Infeliz homem que sou. Ele fala que ele é miserável. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então, irmãos, aqui nós vemos o estado do pecador, miserável. E a necessidade dele. Quem? Quem me livrará do corpo desta morte? Tá? Vamos voltar lá no nosso texto de Levítico. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel, quando alguém pecar. Irmãos, nós pecamos muitas vezes contra o nosso próximo. Mas aqui está falando que o grande ofendido é Deus. Nós pecamos ofendendo a Deus. E o pecado, ele nos faz separação entre nós e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, fala que os nossos pecados, as nossas transgressões, é que nos separa de Deus, faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado ofende a Deus. O pecado ofende a Deus e não nos permite estar em sua presença. Então, um grande ofendido aqui é o Senhor. Quando alguém pecar por ignorância, qualquer dos mandamentos do Senhor por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Então, aqui no versículo 3 e também lá no versículo 13, vamos fazer quase que uma mesma descrição. No versículo 3 vai falar sobre o sacerdote e no versículo 13 vai falar sobre a congregação. Né? Então, de uma maneira coletiva. Então, fala sobre a liderança e fala sobre a assembleia, né? Sobre os líderes e sobre o povo. Né? Então, vamos pegar o versículo 13, que é parecido com o versículo 3, tá? Mas eu quero pegar algumas coisas interessantes no versículo 13. Mas se a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, eu quero chamar a atenção dessa palavra, culpados. E eles pecaram por ignorância, porque o bem que eles querem, eles não conseguem, mas o mal eles fazem novamente. E aquilo é o pecado que habita dentro deles, que leva a eles a ter esse tipo de conduta. Então, eles se tornam culpados. Culpado é uma palavrinha cuja raiz é culpa. O que é culpa? O que é culpa? Ter sentimento de culpa é uma das coisas terríveis. Inclusive, a psicologia tenta trabalhar essas questões de culpa. O que é culpa? A culpa, podemos dizer que, no sentido espiritual, é uma mancha, é uma mácula produzida pelo pecado. Produzida pelo pecado. E mancha a nossa consciência. Tá? É uma mancha produzida pelo pecado que contamina, mancha a nossa consciência. Tá? E isso, de certa forma, traz um grande problema para nós. Quando nós estamos com problema de consciência, realmente é um problema sério. Nós, às vezes, temos, pelo menos na minha experiência, acredito que na experiência dos irmãos não seja muito diferente. Quando eu estou com problema de culpa, problema de consciência, eu tenho dificuldade de ter comunhão com os meus irmãos.
Eu tenho dificuldade, às vezes, até mesmo ter comunhão, ter uma convivência normal com as pessoas. E muito mais com relação a Deus. Eu não tenho como servir a Deus, não tenho como adorar a Deus, não tenho como estar junto com os irmãos nesse ambiente de adoração. Então, a culpa é uma coisa que precisa ser tratada. E vamos continuar. Então, versículo 14. E o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho pelo pecado. Vamos ver lá no versículo 5, que é o versículo equivalente, tá? Então, o sacerdote ungido, não, desculpa, versículo 4. Oferecerá pelo seu pecado um novilho. Um novilho. Vamos parar um pouquinho aqui no novilho. O novilho. Se a gente lê esse texto, naturalmente, nós vamos perceber que o novilho aqui, às vezes, não é o que mais aparece. Ele é o mais importante. Mas ele aparece de uma maneira bem simples. Esse novilho. Novilho, na última vez, nós falamos que é um bezerro novo, gordo, bem tratado. E esse novilho, na realidade, ele se refere a um homem que nasceu há 2000 anos atrás, na Galileia, numa cidade bem desprezada e pequena, chamada Nazaré. Esse homem era filho de um carpinteiro, aliás, nem era filho, era padrasto. O carpinteiro era padrasto, e filho de uma jovenzinha chamada Maria. Um homem de um lugar desprezado, de um lugar simples, de um lugar onde normalmente não saía coisa boa. É esse novilho, tá, irmãos? É esse jovem que saiu lá de Nazaré, da Galileia, e foi sacrificado na cruz do Calvário, lá em Jerusalém. É esse novilho, que às vezes aparece sem muita expressão aqui no nosso texto. É esse jovem que morreu e que mudou a história do mundo. Primeiro, antes disso, mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida e mudou a história do mundo. Esse novilho. Esse novilho tem que ser sem defeito. A palavra sem defeito aqui, em algumas traduções, talvez os irmãos tenham, ela diz respeito à mancha. Não pode ter nenhuma mancha. Essa mancha é a mesma mancha lá que eu falei dos irmãos a respeito da culpa. A culpa é uma mancha produzida pelo pecado na nossa consciência. Esse novilho aqui não pode ter problema na consciência. Esse novilho aqui não pode ter culpa. Esse novilho aqui não pode ter esses problemas que os pecadores têm. Tá? Ele é sem mancha. Sua consciência é limpa, é pura. Então, ele é perfeito. E é interessante que quem pecou foi a congregação ou foi o sacerdote. Mas quem vai pagar? Quem vai pagar o preço? Vai ser o novilho. O sacerdote ou a coletividade, eles são pecadores. Eles não têm como derramar sangue, porque eles também são culpados. O seu sangue está maculado. O sangue aqui, que representa a vida, a alma, a nefesh, tem que ser pura, sem problema na consciência, inculpável, incorruptível, sem mácula, perfeito, para ser aceito, como expiação pelo pecado. Então, esse é o nosso novilho.
Esse é o nosso novilho, que é o nosso Senhor Jesus. Tá? E esse novilho, então, ele é tanto o sacerdote quanto a coletividade, e também o príncipe ou qualquer um da congregação toma um novilho, toma um animal, sem manchas, sem defeito, como substituto. Ele vai substituir. Ele vai ser substituído. Porque ele pecou e ele tem que oferecer um sacrifício. O sacrifício que pesa sobre ele diz respeito a um juízo, a uma sentença, uma condenação, que é morte. Então, alguém tem que ser sacrificado. E esse novilho é o substituto. É o substituto. Então, a coletividade ou o sacerdote vai pegar o novilho como substituto e como oferta pelo pecado. Aqui, irmãos, é interessante que quando fala como oferta pelo pecado, no hebraico aqui, fala de chatá. A palavra hebraica é chatá. Essa mesma palavra, pecado, ela também diz respeito à oferta pelo pecado. Então, oferta pelo pecado e pecado, no hebraico, as palavras são as mesmas, chatá. Tá? Aí nos lembra que alguém que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado. Ele foi feito pecado. E ele se ofereceu como oferta pelo pecado, para fazer expiação pelos nossos pecados. Jesus. Tá? Então, tanto no hebraico quanto no grego, você tem essa característica, essa peculiaridade. E então, é o substituto que eu vai ser apresentado diante da congregação, lá no tabernáculo. E os anciãos da congregação porão a mão sobre a cabeça do novilho. Aqui tem uma coisa importante. Tudo é importante, né? O substituto, você pega o novilho, sem mancha, sem defeito, perfeito, de jovem, gordo, como seu substituto, leva até a porta da tenda da congregação, impõe as mãos sobre eles. Essa questão de impor as mãos é uma questão que a gente já está bastante acostumado. Ela diz respeito àquela preposição em, está em Cristo, essa proposição que diz respeito que nós estamos dentro dele, estamos nele, estamos unidos a ele. Então, colocar a mão sobre a cabeça, ela diz respeito à identificação. Mas isso se aplica mais diretamente sobre a questão do holocausto. Aqui, na oferta pelo pecado, tem uma pequena diferença. Não é pequena, é grande diferença. Ela diz respeito a uma transferência de culpa, de pecado, de carga negativa. Ou seja, o ofertante, impondo as mãos sobre aquele novilho, ele está transferindo a sua culpa, o seu pecado, toda a condenação, tudo que há de negativo, tudo que envolve a consequência do seu pecado, a maldição, tudo. Toda a nossa maldição. Nós estávamos condenados à maldição, pecado, separados de Deus, nas trevas, longe de Deus, sem vida, mortos e morte eterna. E nós vamos transferir isso tudo para esse Cordeiro, quando impomos as nossas mãos. Ele foi feito pecado. Quando nós nos juntamos a ele, ele se identifica com a nossa fraqueza. Hoje nós cantamos um hino que diz que ele nos amou a tal ponto que desceu do céu e nos procurou. Nos procurou. Onde nós estávamos?
Ele foi lá. Ele deixou a glória do Pai e foi lá aonde nós estávamos, na nossa miséria, no nosso pecado. Cada um conhece a sua história. Foi de lá que o Senhor nos achou. Foi lá que o Senhor nos encontrou. Ele foi lá. Ele desceu da glória do Pai e foi até onde nós estávamos. Nós não estávamos, não era em Belo Horizonte, ou alguma cidade do interior de Minas, ou outro estado. Nós estávamos perdidos no mundo, no pecado, na lama, nas trevas. Que nós não temos como avaliar exatamente esse lugar. Mas Deus sabe. E Deus avaliou e proveu para nós um caminho de libertação. Então, quando nós impomos as mãos sobre ele, indica que toda essa carga negativa foi transferida para o nosso Senhor Jesus. Todo o nosso pecado foi imputado no Senhor Jesus. Toda essa carga de pecado foi imputada nele. E ele foi imolado. Ele foi imolado. Ele foi imolado. Essa questão de imolado significa que ele foi julgado, sentenciado e executado. E nós já estamos bastante familiarizados com essa condição que o nosso Senhor Jesus passou. E nós vamos ver aqui mais dessa ignomínia que o nosso Senhor Jesus passou. Mais à frente nós vamos ver essa ignomínia, essa humilhação, esse vitupério. Como diz lá em Isaías 53, ele é como raiz de uma terra seca. Não tinha formosura nenhuma, era desprezado pelos homens. Ninguém fazia caso dele. Mas ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças. Ele carregou sobre si. É esse novilho que a gente às vezes nem percebe. Então, esse novilho foi imolado, foi julgado, condenado e executado pelo nosso pecado. E ele derramou o seu sangue, ele derramou a sua vida, ele deu a sua vida. O Senhor Jesus deu a sua vida. E ele derramando o seu sangue, então o sacerdote ungido, versículo 16. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação e molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Versículo 18. E aquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará sobre a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Irmãos, aqui fala a respeito da amplitude da amplitude da eficácia da ação, amplitude da ação do sangue do nosso Senhor Jesus. Aqui fala de 3 coisas. Fala de sangue aspergido diante do véu, fala do sangue aspergido no altar de incenso, nos chifres do altar de incenso, e fala do sangue aspergido ali no altar do holocausto, lá de fora do tabernáculo. Essas coisas mostram a totalidade da ação do sangue do nosso Senhor Jesus. E essas coisas dizem respeito a
avaliação que Deus faz da nossa necessidade. Paulo fala da sua necessidade, ele sabe que ele tem necessidade, mas Deus sabe muito mais da nossa necessidade. E Deus nos provê livramento, nos provê uma solução para essa problemática. Quando fala a respeito de sangue aspergido 7 vezes diante do véu, está falando acerca da habitação de Deus, do nosso relacionamento de Deus, da congregação, da igreja, relacionamento de Deus com o seu povo, a sua expressão. Ou seja, irmãos, essa questão, ela envolve até mesmo os céus, porque esse sangue foi oferecido diante de Deus e purificou até as coisas dos céus. Então, esse sangue, ele tem eficácia de purificar totalmente essa questão da habitação de Deus, do relacionamento de Deus com o seu povo. Quando nós nos reunimos, é a igreja que está reunida. E essa atmosfera, irmãos, é uma atmosfera santa. É uma atmosfera cheia de glória. É uma atmosfera de glória, de santidade, de presença de Deus. Isso é fruto da ação do sangue, no que diz respeito ao sangue derramado ali no tabernáculo. Segundo sangue, segunda porção do sangue, ali no altar de holocausto, diz respeito ao serviço, adoração. Porque diariamente, pelo menos 2 vezes por dia, o sacerdote tinha que entrar e oferecer incenso ali sobre aquele altar. Era o serviço dele diário. O altar de incenso diz respeito ao nosso serviço, nossa adoração, a nossa oração. Isso também tem que ser purificado. Sangue também tem a ação de purificar todo o nosso serviço. A terceira questão da ação do sangue diz respeito ao sangue aspergido ali no altar do holocausto. O altar do holocausto diz respeito à ação do sangue na nossa consciência, em tratamento pessoal, individual, de cada santo. O sangue que purifica a nossa consciência. Então, ali no altar do holocausto, é tratado a questão da nossa consciência. É interessante notar, irmãos, uma questão importante, é que, irmãos, misericórdia 11:36. Jesus. Irmãos, vou terminar, me dá só 5 minutos. Essa questão, quando nós viemos para a reunião, nós devemos tomar o cuidado de tratar com o Senhor a respeito dos nossos pecados, nossa consciência. Nós não devemos trazer o nosso pecado para o ambiente da congregação, no serviço de adoração e da igreja, da assembleia. Esses pecados devem ser tratados de maneira pessoal, oculta. Nós, diante de Deus. Isso é importante. Há essa separação aqui do pecado da assembleia e do sacerdote. Esses dois tratavam da questão da assembleia e da questão do serviço. Mas a questão da nossa consciência, que também é vista pelo tipo do príncipe e da pessoa comum, essa questão tem que ser tratada ali no altar do holocausto e de uma maneira pessoal, antes de nós nos misturarmos com a igreja, com o serviço de adoração, com a habitação de Deus. Nós não podemos trazer o nosso pecado para o serviço, nós não podemos trazer o nosso pecado para a Assembleia, para essa habitação de Deus. Isso é grande prejuízo se nós fizermos isso. Irmãos, me desculpem, o tempo acabou.
Né, Luiz? A gente vai dar continuidade, então, no próximo final de semana, e a gente vai ver mais, nós vamos ver ainda questões importantes, que é a gordura e também sobre a questão de perdão e a questão da carne que é queimada fora do arraial. Os irmãos me desculpem, porque eu sou meio mole para compartilhar, meio mole para falar, mas no próximo domingo eu vou tentar ser mais objetivo e cumprir o tempo com os irmãos. Próxima quarta-feira nós temos reunião de oração, quinta-feira reunião de oração das irmãs, e no próximo domingo nós vamos estar aqui reunidos novamente para adorarmos o Senhor. Vamos ter uma oração. Senhor, nós te louvamos, te rendemos graças por esse tempo que passamos junto com os nossos irmãos. Senhor, nos leva para casa, Senhor, em paz. Senhor, para o aconchego com os nossos familiares. Senhor, nos dá um bom resto de domingo, uma boa semana também, na tua presença, Senhor. Senhor, protegido, Senhor Jesus, por esse sangue precioso que tem eficácia eterna. Senhor, que nos garante, Senhor Jesus, estarmos na tua presença. E por ele nós temos ousadia para entrarmos, Senhor, e permanecermos na tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.